Muito bom dia a todos, delegados e delegadas. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que tenho de poder dirigir a essa Assembleia. Em tudo, agradeço a Deus por essa oportunidade e, acima de tudo, contando com a sua força para que eu consiga transmitir a palavra dele, de forma que todos nós percebamos aquilo que ele pretende para cada um de nós. Obrigado também ao pastor Tiago Cunha, como ele acabou de referir. Tivemos a ocasião de poder cruzar-nos em França, em Collonges. Ele foi meu pastor na igreja lusófona de Genebra, penso que não está errado, está certo? Ficamos ali mais ou menos 2 anos e depois partiu para a missão e eu depois tive que continuar para terminar os estudos. E também quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder atuar no campo português, agradecendo, portanto, a antiga administração, na pessoa do pastor António Amorim, do pastor António Carvalho e do irmão Rui Dias, e também o pastor Daniel Vicente, sabendo que não se encontra aqui na sala, mas agradecendo a todos os que puderam dar força e coragem, tanto a mim e a minha esposa, para que ao longo desse período em que nós estivemos e estamos, ainda não saímos, no Alto Alentejo, o apoio, nomeadamente dentro da área pastoral, e louvamos a Deus por essa bênção. Quantos aqui é que gosta de desafios? Quantos é que gosta de desafios? Depende. Isso. Então, eu vou-vos desafiar, todos aqueles que puderem, olharem para aquele canto, onde está aquela senhorazinha que está lá a fazer aqueles gestos, eu não sei, e vão fazê-lo desta forma. Olhem para mim e façam assim, e fazem assim. Sabem o que é isto? Bom dia, nomeadamente dentro da comunidade surda, linguagem, ou língua, melhor, gestual. Isso foi uma das coisas que nós aprendemos dentro do contexto pandémico, com a juventude adventista aqui em Portugal, para todos aqueles que tiveram o privilégio de poder participar nessa formação, algo que o pastor Dairo, não dinamizou, mas organizou. E eu louvo a Deus porque isso nos ajudou realmente a enriquecer mais a nossa forma de comunicar relativamente à comunidade surda. Eu quero também, se me permitirem, não somente dirigir palavras, ou seja, agradecer aos que eu já agradeci, a administração da UPASD, que cessou, portanto, as suas funções, mas uma das razões pelas quais eu me encontro aqui à frente deve a 2 pessoas que eu vou salientar, que se encontram mesmo ali. Portanto, a Gabriela Neves, que foi alguém que me ajudou a conhecer um pouco mais da Bíblia, além de ser minha tia, irmã da minha mãe, e também o que está ao seu lado, o irmão Carlos Trindade, que tanto foi ele e uma outra pessoa que puderam colocar-se à disposição de forma muito impactante na minha vida, para que eu pudesse, hoje, nesse caso, estar aqui convosco. Sem muito falar, eu vou-vos convidar, portanto, à oração. Oremos. Santíssimo e eterno Deus e Pai, te louvamos pela vida e pela saúde que nos concede até esse devido momento. Te louvamos, Pai eterno, pela a forma pela qual tem decorrido toda a Assembleia. Ó Senhor Deus, queremos continuar com a Tua presença, para que seja o Senhor a dirigir as nossas mentes, os nossos corações, e que, acima de tudo, Pai eterno, todos nós possamos ser preenchidos pela presença do Espírito Santo. Glorioso e eterno Deus e Pai, nesse momento nós haveremos de poder abrir a Tua Palavra. Quero pedir que o Teu Santo Espírito possa agir tanto no nosso coração e em mente, para aquilo que haveremos de refletir, ler, ouvir, e que, acima de tudo, sejamos guiados pelo Espírito Santo até a cruz do Calvário, de forma que contemplemos aquilo que é
o eterno, soberano, santo, aquele que é o consumador e o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Conforme disse João Batista, eu também quero me assemelhar a este texto quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que esta seja a minha atitude e a minha posição, é que eu te peço em Jesus Cristo. Amém. Para aqueles que têm a Bíblia, tanto em formato papel ou em formato tecnológico, ou telemóvel, ou iPad, ou Android, ou Surface, como queiram usar a nomenclatura, vos convido a pegar nas vossas Bíblias, que eu também tenho cá na minha, e nós vamos, portanto, abrir num dos textos que se encontra no Antigo Testamento e dali, portanto, partilhar a nossa reflexão. É um texto, apenas pediria um pouco de silêncio. É um texto que, e sobretudo no livro em que se encontra esse texto, às vezes, talvez na nossa leitura do ano bíblico, passamos por alto, mas a pergunta que se coloca é: será que esse texto nós podemos retirar alguma mensagem no que diz respeito à missão? Espero vos ajudar a refletir dentro desta questão e, no fim, depois colocarei o meu sermão à disposição para ser aprovado ou não. Estou brincando um pouco. Mas, Números, capítulo 10. É ali que nós vamos, portanto, concentrar a nossa reflexão. Vou pedir ajuda aos amigos da Técnicas. Ok? Obrigado. Em Números, capítulo 10, do versículo 29 a 32, ali nós encontramos uma grande mensagem a dizer que o povo de Israel, portanto, o contexto, o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, caminhando, portanto, naquilo que nós sabemos que é o deserto, depois daquele momento tão impactante na vida do povo, em que o povo atravessa o Mar Vermelho, depois temos o caso do maná, depois da questão de Moisés ter recebido a lei, o povo caminhando, o povo chega a um lugar que é Cades Barneia. E ali o povo vai se concentrar para poder se organizar a fim de poder conquistar a terra pela qual Deus havia dito que lhes daria. Nesse caso, a terra de Canaã. E nesse texto é interessante vermos aquilo que o texto vai dizer, obviamente, aquilo que Moisés não é, porque estamos aqui a falar ainda dentro da liderança de Moisés, não de Josué, mas sim de Moisés. E o versículo 29, portanto, nos diz o seguinte. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas, ou boas coisas, a Israel. Porém, ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirá de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Isto é que diz o texto. Como eu disse, portanto, o contexto é a saída do povo na caminhada depois de saída do Egito, estando no deserto, e ali nós vemos que Moisés ele externa um convite ao seu cunhado Reuel. Todos nós aqui gostamos de convite. Nós também fazemos convite aos nossos amigos para poder ir aos nossos lares, às nossas casas, almoçar conosco, jantar ou passear. Todos aqui gostamos de fazer convite e de ser convidado. Acontece que o texto nos ajuda a perceber que Moisés, ele olha para alguém da sua família, ou seja, o seu cunhado, e externa um convite. O convite de poder os acompanhar. É verdade que uma das coisas que nós
devemos perceber é que um convite expressa o desejo de que aceitemos algo e nos comprometamos com isto. E Moisés estava a levar o seu cunhado Reuel a ter, de fato, esse compromisso, especificamente com a missão. E esta manhã, o que eu quero que possamos ter em nossa mente: tu és a missão, eu sou a missão, nós somos a missão. Fazemos parte de uma missão. E é importante que nós compreendamos isso. Eu vou abrir uma janela e vou-vos fazer uma pergunta. Não precisam de responder. O que é que nós haveremos de levar para o céu? O que é que haveremos de levar para o céu? Eu sei que a nossa resposta primária será o nosso caráter. É interessante, mas permita partilhar convosco o seguinte: esta é uma visão pura e simplesmente egoísta. Pense na pergunta: o que é que haveremos de levar para o céu? É somente o nosso caráter? Se assim é, então eu não sou a missão. Nós não somos a missão. Eu vos confesso que, no dia em que eu ouvi o pregador a me colocar esta pergunta: o que é que eu haverei de levar para o céu? E a minha resposta foi essa: é o caráter. E ele olhou para mim e disse: é verdade, mas tens uma visão egoísta. E aquilo me tocou profundamente. E vos confesso que isso tem impactado a minha jornada de vida, não só como pastor, mas como membro da igreja. Por isso eu volto a fazer-vos a mesma pergunta: o que ou o que é que nós haveremos de levar para o céu? Pense nisso. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. Moisés, quando olha para o seu cunhado, chama a esse compromisso, dizendo: Hobabe, tu és a missão. Existem 4 elementos que eu quero partilhar convosco através desse texto que nós acabamos de ler. Talvez poderá soar algo singular, mas permita dizer-vos que é muito relevante, é muito profundo, é impactante. Daí o querer partilhar convosco. E o primeiro aspecto e o primeiro elemento que nós encontramos é o que o versículo 29 chama-nos a atenção, quando nos diz: disse Moisés a Hobabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco que te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. E o que eu encontro aqui, que eu quero que nós possamos ter em mente, o primeiro elemento é de que, dentro do chamado, dentro do convite divino, inclui uma promessa. Não tenham dúvida disto. Quando Deus chama, dentro do chamado de Deus, inclui uma promessa. E nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. Sempre que Deus chamou, a promessa estava presente, porque é importante, faz parte de Deus conceder-nos pela graça aquilo que Ele é. E o que é que Deus é? Amor. E nós vemos aqui, no versículo 29, esse aspecto da promessa de Deus. Deus promete abençoar seu povo. Hobabe foi convidado a participar do cumprimento da promessa ao acompanhar o povo de Israel até Canaã.
Olhando para cada um de nós, Deus também está-nos a chamar e a externar esse mesmo convite para que façamos o mesmo. Convidemos aos outros a nos acompanhar, não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. A não ser que eu perdi o foco. E toda a minha vida resume-se a esta terra, a esta vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, se de facto toda a nossa vida resume-se aqui, é vã o quê? A nossa fé. É vã a nossa fé. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. O que é que nós haveremos levar para o céu? É somente o nosso caráter? O chamado divino inclui promessa. Deus sempre quer nos abençoar com coisas boas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Um pensamento não de guerra, não de maldade, não de coisas ruins, mas de paz, coisas boas. O chamado divino inclui promessa. É uma promessa que passa, na primeira instância, a nossa vida, mas, contudo, que pode ser partilhado com quem está do nosso lado. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. A promessa precisa ser estendida também aos novos discípulos. Moisés convidou seu parente, Obabe, para que participasse das bênçãos de Deus. O novo discípulo deve ser instruído a respeito da recompensa prometida aos que seguem a Cristo. A serva do Senhor, ela diz o seguinte: a Igreja de Deus é o recinto da vida santa, plena de variados dons e dotado com o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles que ajudam e abençoam. É isto que diz a serva do Senhor. Quem sou eu? És a missão. Eu sou a missão. Nós somos a missão. E o segundo elemento, ou a segunda dimensão, ou o segundo ponto que queremos evidenciar ou realçar, é o que o versículo 30, vos convido, portanto, a olhar, também fala. O texto diz o seguinte: porém, ele respondeu, Obabe. Ele aqui é o Obabe, portanto, ele diz, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Moisés, de forma muito amável, convida, nesse caso, o seu cunhado, para poder fazer parte da caminhada do povo de Israel até Canaã. Mas Obabe vira-se para Moisés e diz, Moisés, tu achas que eu sou tolo? Não me apetece ir, ponto final. Será que na nossa ou na vossa jornada de vida, quando começam a partilhar o Evangelho e quando começam a dar estudo bíblico, chega a uma determinada altura em que a pessoa que está a ter estudo bíblico ou que está a vos acompanhar vira e diz, é melhor que fiquemos por aqui. Qual é a vossa reação? Sabem, eu estou na região do Alto Alentejo, como o pastor Tiago já fez referência, e quase todos aqui sabem. É uma região, não vou dizer que é um mar de rosa, é uma região difícil, mas tenho aprendido grandes lições e tenho agradecido muito a Deus, tanto eu e a minha esposa, e estamos contentes, animados, felizes. Não é só clichê, digo-vos isso, porque é a forma como nós colocamos na nossa forma de agir,
E vos confesso que, ao longo do tempo em que eu estou no Alto Alentejo, já tive a oportunidade de dar estudo bíblico a muitas pessoas. E vos confesso que há aquele momento em que parece que está quase ganho. E a resposta é: desculpa, mas isso não faz parte de mim. Eu não quero acompanhar isso. Se o pico estava lá em cima, quando a resposta é desta forma, imagine como é que o pico fica. Como é que o ânimo fica? Vai lá abaixo. E por várias vezes, a minha esposa está aí na sala, num dos cantos, e ela confirma isso. Por várias vezes. Estudei recentemente com alguém durante 2 anos, puramente católica, com todo o devido respeito. Estudamos tudo, o apelo. Quando tudo parecia que estava aí certo, não, pastor, eu não quero deixar a minha igreja, entrar na tua, e então... E aí? Quando eu olho para o texto, o Obabe diz para Moisés: não vou, não quero, Moisés. Eu prefiro ficar na minha zona do conforto, no meu lar, na minha família, na minha tradição. É isso que nós vemos. É isso que Obabe está a dizer a Moisés. Quando isso acontece convosco, qual é a vossa reação? Quando isso acontece conosco, qual é a nossa reação? O texto diz, eu não estou aqui a inventar, o texto diz que Obabe disse a Moisés: não irei, antes irei a minha terra e a minha parentela. Tenta imaginar Moisés ouvir essa resposta. Moisés, um homem que teve o privilégio de ter um contato, talvez, se me permitir abrir aqui a janela, de uma forma tão profunda com Deus, que poderíamos dizer, obviamente, que eu não estou aqui a colocar Moisés Deus, atenção, poderíamos dizer que ele teve um tete-a-tete com Deus. Sentou Deus daquele lado, Moisés aqui, e Obabe diz para Moisés: não, não vou. Moisés, eu acredito que Moisés ficou triste. Moisés foi para casa, chorou. É verdade, às vezes, quando a resposta vem da forma como nós não estamos à espera, qual é a nossa forma de agir a partir dali? Obabe recusou o convite de Moisés. Obabe preferiu permanecer em sua terra com seu povo. Talvez, na mente de Obabe, a pergunta que veio foi: por que é que eu vou sacrificar a instabilidade do meu lar em troca de um futuro incerto numa terra distante? Por que, Moisés? Esta pergunta também veio à minha mente quando ouvi os nãos da parte de muitos. Segui. Ok, é o sábado de manhã para a igreja, mas para que é que eu vou deixar o conforto do meu lar, a minha forma de pensar, para vos seguir? O que é que eu vou ganhar com isso? Mas aí, o que é algo tão importante, que eu quero que nós realmente tenhamos em mente, é que no chamado divino, o chamado divino deve ser insistente. O chamado divino deve ser insistente. Abrindo uma outra janela, falando um pouco agora da minha pessoa. Muitos me conhecem. O meu desejo era ser jogador de futebol, mas não foi o que aconteceu. Nasci no lar adventista, espero não estar errado na conta, sou a 4ª geração na minha família adventista.
Mas na minha mente era só um batismo depois de, claro, os meus 30 anos, quando tiver mais para aquela idade mais velhinha. Não queria, assim, ter nada com a igreja enquanto era jovem. E Deus foi trabalhando, fui trabalhando. Em vários momentos da vida, cheguei a desmaiar a jogar futebol. No meio desses desmaios que eu tive, estava a perceber que Deus estava me a dizer que aquilo não era o caminho. Eu aceitei o apelo ao batismo depois de sair de uma partida de futebol, durante um sábado. Não que eu tenha jogado. Fui assistir jogo de futebol no sábado. Porque a minha casa, para quem conhece, morei, portanto, vivi algum tempo na margem sul, Barreiro, perto, Cidade de Sol, perto de Barreiro, para quem já lá passou, sabe que tem um campo de futebol mesmo ao lado da casa, e eu fui assistir os jogos de futebol. Estava com os amigos, e quando eu saí, ia para a igreja, ia pensando, ia refletindo. E calha, estava a ver uma cerimônia batismal, e quando eu sento, o pastor faz um apelo ao batismo, da forma que eu sentei, que eu levantei, e atendi o apelo. Pergunto, mas o que é que aconteceu? Eu atendi o apelo, e comecei a ter estudo bíblico com a minha tia. E hoje aqui eu estou. Aí eu percebi que o chamado de Deus é insistente. E nós devemos ser insistentes, no bom positivo, obviamente. E quando eu olho para essa história, eu vejo que Moisés, ele não ficou indiferente. Por quê? Eu vos convido a olhar para o versículo 31, logo no início, quando diz, tornou-lhe Moisés. Aí vê-se a insistência, por parte, portanto, de Moisés a Hobabe. Continuando, o terceiro elemento, portanto, que eu quero partilhar convosco, no versículo 31, portanto, diz, tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Aí nós vemos que o chamado divino implica uma missão. O chamado divino implica uma missão. A razão pela qual o título a qual eu dou essa reflexão, és uma missão. Eu sou uma missão. Nós somos uma missão. O que é que nós haveremos de levar para o céu? Espero que até aqui já tenham encontrado a resposta. É só o caráter? O chamado divino implica uma missão. Porque o texto diz, e nos servirás de guia. Quando Moisés fala com seu cunhado Hobabe para o seguir, é que Moisés tinha plena certeza de que o cunhado, nesse caso Hobabe, era alguém conhecedor do deserto. Hobabe conhecia muito bem o deserto, por isso é que Moisés disse, vá conosco, porque tu saberás o lugar onde é que nós haveremos de acampar e nos servirás de guia. A pergunta, mas o povo de Israel não estava sendo guiado pela coluna de fogo e a nuvem do Senhor? Por que precisavam de Hobabe como guia? Por quê? Qual é a razão? Permita partilhar convosco apenas esse elemento de resposta que diz, a providência divina não menospreza a aptidão nem o auxílio do ser humano. Deus conta com a colaboração de cada um para o avanço da sua missão na Terra. Além da orientação de Deus, precisamos encontrar a direção no bom senso e na inteligência de que Deus nos dotou. Por isso, entendo por que Moisés insistiu
com Obabe. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. A não ser que resumirmos a nossa vida somente e unicamente aqui nesta terra. E Paulo diz, é vã a vossa fé, é vã a nossa fé. O quarto e último ponto que eu quero então partilhar convosco é de que o chamado divino é um convite para participar da herança eterna. E o versículo 32 do capítulo 10 de Números, portanto, leva-nos a ter em mente este elemento que diz: se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Aqui está. Porque é que Deus, Ele convida-nos, Ele insiste, Ele nos capacita, porque há algo que Ele vai nos conceder, Ele quer nos conceder, mas Ele também espera que nós tenhamos gosto em chamar os outros para participar da bênção que nós haveremos de receber. A não ser que sejamos tão egoístas e não queremos que os outros participem. Só se for isto. Mas eu acredito que esta Assembleia, ninguém aqui é egoísta. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E quando nós lemos o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 4, versículo 11, haveremos de encontrar que a geração ou a descendência de Obabe, eles puderam habitar no lugar em que Deus, portanto, os concedeu. Ou seja, tiveram o privilégio de usufruir da bênção, da herança. Isto é bom, é importante. O convite da graça é para que tomemos a posse da herança eterna. E a serva do Senhor, ela diz o seguinte: palavras são insuficientes para expressar o valor da herança imortal. A glória, a riqueza, a honra oferecidas pelo Filho de Deus são de infinito valor e está além da capacidade humana alcançar uma exata compreensão de sua dignidade, excelência e magnificência. A vida eterna é para cada um de nós. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. A vida eterna é para aqueles que, de fato, vivem de forma intencional a missão. Vivem aquilo que é a missão. Eu sou a missão, tu és a missão, nós somos a missão. Deus tem uma herança eterna para dar a cada um de nós. E o que é? A eternidade, a vida eterna. E ao terminar, permita partilhar convosco apenas 2 questões de reflexão. Tendo em conta aquilo que o pastor Samuel Cabrita ontem vos lançou o desafio, prosseguindo nesse mesmo desafio. E a pergunta que eu deixo é: aceitas esse convite? Aceitas igualmente convidar outros para receber a herança da vida eterna? Se de facto disseres no teu coração que aceitas esse desafio ou esse convite, vivamos de forma intencional. E não sejamos egoístas. Deus conta com cada um, porque nós somos a missão. Tu és a missão. Eu vou terminar com a pergunta que eu fiz. O que é que nós haveremos de levar para o céu?
Se até aqui ainda não descobriste a resposta, o desafio que eu lanço: olhe para quem está do seu lado. Olhe para quem está do seu lado e ore com esta pessoa agora. Ore com ela. Não tenha medo. Se é família ou desconhecido, aproveitem e se conhecem aqui. Porque se queremos todos viver no céu, aqui é o momento. Não fiquem presos. Olhem para quem está do seu lado, ore. Não tenha medo, porque Deus chama-nos para cumprir a missão, porque nós somos a missão.
eu acredito que já estamos em condições de fazer a última oração. Peço então a vossa Então, acredito que podemos então fazer a última oração. E antes de proferi-la, em Números capítulo 6, um texto que quase todos aqui subejamente conhecem, diz o seguinte, a partir do versículo 24 até o 26, diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Oremos. Amado Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor olhou e olha para cada um de nós. E esta manhã, através da história de Moisés e Obabe, o Senhor confirma, dizendo que nós somos uma missão. Nos ajude, Pai Eterno, a viver de forma intencional essa missão que colocaste em nós. Senhor Deus, eu oro e peço para que esse momento que nós acabamos de vivenciar aqui, orando uns com os outros, possa externar depois desta Assembleia, nas igrejas em que cada um aqui frequenta, nos lugares onde cada um costuma estar, nas casas, que possamos vivenciar este momento, de forma que cada vez mais tenhamos a certeza de que nós somos a missão. Eu oro para que o Senhor continue a marcar a sua presença aqui nesta Assembleia, em todos os trabalhos que ainda vão se realizar, que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nos abraça com a certeza da tua presença e a tua orientação em Jesus Cristo. Amém. Volta de um bom dia, que Deus abençoe, um bem-aja a todos. Obrigado.